Boa noite, meus amados, que a graça do Senhor seja conosco. Estamos aqui para mais um momento da palavra especial do nosso Deus. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Atos. Continuaremos falando da ação maravilhosa de Deus no início da história da igreja, né? E nessa noite, especificamente, vamos aprender sobre a igreja local. Qual a necessidade da igreja local na nossa vida? Por que da igreja local? Por que o Senhor Jesus instituiu? Por que Deus instituiu a igreja? Será que ela tem realmente esse espaço na nossa vida? Será que compreendemos o valor da igreja local? No momento estamos passando por esse tempo de pandemia, e estamos abrindo aos poucos as nossas igrejas, não é? Mas os ataques mundiais, digamos assim, os acontecimentos, então, apontam para uma grande necessidade de sabermos realmente qual a necessidade da igreja na nossa vida. Por que temos que ir à igreja? Por que temos que ter a igreja como sendo uma necessidade na nossa vida, algo de bom para nós, né? Então, de acordo com as Escrituras, nós temos a igreja, digamos assim, universal, né? Não a igreja universal do Reino de Deus, mas a igreja universal composta por todos os crentes. Essa palavra está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 23, né? Onde o Senhor vai condensar todos os crentes nessa igreja e vai chamá-la de universal, né? Que vai universalizar esse potencial chamado igreja e igreja local, né? A ideia dessa igreja universal, do total dessa igreja maravilhosa, ela é composta pelas diversas igrejas locais. Então, nós queremos falar hoje especificamente da igreja local, né? A importância dela nas nossas vidas, porque nós temos a igreja local, né? E a palavra de Deus nos diz que, a Bíblia nos diz que nos proíbe a negligenciar essa igreja ou compartilhar o culto nessa igreja. Também em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, né? A Bíblia diz, não deixem de congregar, como é costume de muitos, né? Então, muitas pessoas deixam de congregar na igreja do Senhor. Alguns pensando em ser livres, né? Em fazerem, eu sou igreja, então onde eu estiver eu estou reunido e tal. Não, você é igreja, mas a igreja se reúne em um local onde ela se torna a igreja propriamente dita, né? A palavra do Senhor nos orienta a isso, né? Os filhos de Deus devem fazer parte de uma igreja local, né? Nós aprendemos isso em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4, quando as cartas, né, as 7 cartas de Apocalipse ali, vai ser dirigidas, ou serão dirigidas às igrejas da Ásia. Se não precisasse, não tivesse a necessidade dessas igrejas locais, né? Então a carta teria vindo para uma só igreja. Mas o Senhor Jesus conhecia cada universo ali de determinadas igrejas, o seu contexto, onde elas estavam inseridas, e a mensagem para cada uma dessas 7, elas vão endereçadas a diferentes igrejas. Então, a importância da igreja local é muito importante, né? Nós aprendemos na palavra de Deus isso. Então, eu quero convidar você para ler comigo na palavra de Deus, aí no capítulo 2 de Atos, capítulo 42, capítulo 2, a partir do versículo 42, para a gente observar aquele movimento grande ali dos apóstolos e o surgimento da igreja local. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E a palavra continua, dizendo assim: todos os que creram estavam juntos, veja aí, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos,
à medida ou na medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós temos uma palavra que nos é trazida para o nosso coração, fazendo uma referência para a igreja local. Vamos orar comigo? Para que essa palavra realmente atinja o nosso coração nessa noite e passemos a compreender a necessidade de congregar, de ir aos cultos na igreja, de ir às reuniões na igreja. Santo Deus, em nome de Jesus, nós queremos continuar agradecendo ao Senhor. É grande o teu amor por nós e que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações pelas nossas necessidades que temos de ouvir o Senhor. Com o poder da tua palavra, nos regenera, nos faz compreender, ó Deus, quais são os teus desígnios para as nossas vidas. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor, Ele ama a igreja local. Então, é evidente que na Bíblia nós vamos encontrar todas as diretrizes para a importância de uma igreja local. Então, as pessoas, elas tendem em lutar contra isso, né? Na verdade, as pessoas querem viver isoladas, as pessoas são egoístas e às vezes querem lutar contra uma coisa que Jesus deixou na maior simplicidade e sendo uma instituição necessária para a nossa vida. Então a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, a partir ali do versículo 25, ele está falando, inclusive fazendo uma analogia da igreja e do casamento. Veja, tão grande é importante, né, nas nossas vidas. Ele faz a analogia dizendo que ama a igreja e se entregou por ela. Quando o apóstolo Paulo está ali dizendo para o marido amar a sua esposa, ele faz uma referência dizendo que Jesus o fez e se entregou por ela, provou o seu amor para com a igreja. Ele está fazendo analogia ali, dizendo a igreja é perfeita? Não é. Então a mulher não é perfeita, mas precisa ser amada pelo seu esposo. Que também na concepção do apóstolo Paulo não estava dizendo ali que o homem era perfeito, mas ele estava trazendo a responsabilidade para o matrimônio, dizendo ele, ou explicando ele ali pela palavra, que o homem recebia de Deus esse direcionamento para o seu casamento, né? Como profeta da sua casa, ele ia receber e tal, e o apóstolo Paulo vai tratando aquilo ali. Então, o Senhor, Ele ama a igreja. Esse é o motivo de que eu preciso, eu gosto de estar na casa do Senhor. E não é religiosidade, não, é cultuar a Deus, é adoração ao Senhor. O Senhor está no meio da sua igreja para abençoá-la, né? Nós compreendemos ali em Mateus 18, versículo 20, Apocalipse 2:1, a gente entende ali uma lei espiritual. Quando é que é passada uma lei espiritual? No conjunto da igreja, né? É uma tendência bem bacana, digamos assim. Eu quero até ler para você aqui em Mateus, no capítulo 18, versículo 20. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. É claro que você pode dizer, onde 2 ou 3 reunir, então Deus não está falando de igreja. Está sim, está falando de unidade, está falando de grupo, está falando de lei espiritual. Então, você pode fazer momento a sós, você pode, mas reunião, ela tem a característica de igreja, de reunir-se. O Senhor, Ele diz, onde estiver 2 ou 3, eu estarei lá, reunidos no meio dele. Não está negligenciando a ideia da igreja. Apocalipse capítulo 2, quero que você leia também comigo, Apocalipse capítulo 2, o versículo 1. Olha o que a palavra de Deus nos fala aí nesse livro sagrado. Apocalipse capítulo 2,
versículo 1. Vá abrindo comigo e vá compreendendo essa lei natural de estarmos juntos. Apocalipse 2, quando uma das cartas referindo-se a Éfeso. Então diz assim, conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança, sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Uma palavra aqui que está vindo para a igreja, não está vindo para uma pessoa, uma das cartas indo ou sendo direcionadas para aquelas pessoas, né? E no versículo 1 do mesmo Apocalipse 2, ele vai dizer assim, escreve ao anjo da igreja, tá vendo aí? Escreve ao anjo da igreja, ele não está dizendo escreve ao anjo da casa, ele está dizendo escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então a igreja, amados, a igreja, ela tem um espaço muito especial no nosso coração. A igreja local, então o Senhor Jesus, ele está no meio dela e para abençoá-la. Então, me preocupa às vezes com as pessoas, não vou todo culto porque isso é religiosidade. Não, isso é adoração. E que todo culto você vai? Nesse texto que nós acabamos de ler, diz que todos os dias eles se reuniam em oração e de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Sabe por que isso? Porque eles compreendiam e esperavam a volta de Jesus para imediatamente. Será que você não está dizendo assim, não quero ser religioso, etc e tal? Será que você não está perdendo a compreensão da volta de Jesus? Pense nisso. Será que você não está perdendo a compreensão do arrebatamento da igreja? Pense nisso. Porque você trabalha todo dia, o dia todo. Nós temos praticamente 2 cultos na semana especiais, né? Porque quando a gente voltar à escola bíblica, temos 3 cultos na semana. Faça a contabilização desse tempo de culto e faça a contabilização de como você e sua família estão longe da igreja. Eu não estou dizendo que um domingo sem ir no culto é uma semana sem Deus. Não é isso. Mas também não estou afrouxando o seu coração para dizer, não, vou quando der vontade. Isso é religião. Porque adorar a Deus é desejo, é motivacional. Adorar a Deus com meus irmãos nos cultos é motivação. É desejo de adorar o Senhor. É uma metodologia, é um sistema de agradecimento em conjunto. Então o Senhor Deus, ele está na igreja, o Senhor Jesus, ele está na igreja e ele está ali para abençoá-la. Na igreja local, os crentes têm comunhão preciosa. Pense bem. O texto é voltado para a igreja local. Na igreja local, os crentes têm comunhão preciosa. Você vai ver isso no Salmos 84, versículo 4. No Salmo 133, que vai dizer preciosa é a comunhão dos irmãos, né? Nós até cantamos, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão, comum união, unidos em Cristo, congregando em Cristo, igreja. Isso é a potencialidade da igreja na minha e na sua vida. Preste bem atenção a isso. As coisas do mundo vai trabalhando para que você não precise. Hoje o que mais nós temos, se você abrir aí no YouTube, em qualquer um desses aplicativos de rede social, o que mais se tem é pessoas falando do Evangelho. Mas a igreja é o lugar onde nós entendemos pela fé que Jesus está lá no meio abençoando. É na igreja local que nós vamos ter comunhão. Você tem comunhão com 500 seguidores que você tem, 4.000, 5.000 seguidores que você tem? Tem não. Você tem amizade? Tem não. Você tem um envolvimento, você está vivendo uma coisa que o mundo está vivendo. Na igreja, na família espiritual, que você tem comunhão, que todos estamos juntos em um só propósito. Compreende? Então, na igreja local, os crentes têm comunhão. É na igreja local que os crentes dão frutos.
né? É na igreja local que os crentes dão frutos. O Salmos 92, de 13 a 16, vai falar que aqueles bem-aventurados serão aqueles que estão plantados na igreja do Senhor. Aquela ideia de templo, aquela ideia de culto, é uma ideia maravilhosa, ideia de igreja. Bem-aventurado aqueles que estão plantados na casa do Senhor. Então, é na igreja local que os crentes crescem e dão frutos. É ali que nós crescemos uns com os outros e vamos dar frutos. Frutos, digamos, de pregar o evangelho uns para os outros. O fruto do Espírito Santo se aperfeiçoando em cada um de nós através do relacionamento uns com os outros, porque é muito fácil falar de comunhão se você não tem comunhão, é muito fácil falar de que você não tem problema com ninguém, você não convive, então é muito fácil fazer qualquer coisa se não é vida. A igreja é essa bênção de Deus para nós. É juntos que nós vamos às vezes discutir, nós vamos bater cabeça, que nós vamos fazer algumas coisas erradas como grupo, mas é na igreja que nós vamos nos aperfeiçoar por uma palavrinha pequena chamada obediência, porque Deus quer que vivamos como igreja. A igreja é um ensaio aqui. Se a gente não consegue ter comunhão aqui, será que a gente tem convicção dessa comunhão no céu? Se a gente não consegue conviver com o semelhante, com a imagem e semelhança de Deus, como é que nós vamos estar fazendo no céu? Né? Então são coisas para a gente pensar na igreja local, que os crentes crescem e dão fruto. Outra coisa, é na igreja local que um membro se preocupa uns com os outros. Olha que maravilha. Quando o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, ele vai dizer que ali as pessoas estavam sendo, digamos assim, preocupadas umas com as outras, né? Preocupadas com o desenvolvimento de uma das outras. Quando ele vai trazer aquele pensamento de que as pessoas precisam andar em comunhão, ou estavam em comunhão. No livro de Atos, aqui no capítulo 2, o capítulo que lemos aqui, versículo 45, o que é que ele vai dizer aí? Que os crentes ali daquele momento vendiam suas propriedades e dividia isso com aqueles que tinham necessidade. Isso é o quê? Preocupação uns com os outros. Se você prega o evangelho, mas não tem preocupação com o seu irmão, suas palavras são vãs. Podem ser lindas, podem ser bonitas, mas se você não se relaciona, você está vivendo uma fantasia. Você tem que se relacionar, você tem que se doar, você tem que participar, você tem que estar junto. É isso que nós aprendemos com a igreja local. Quando a gente se afasta da igreja local, que a gente começa a ter as nossas ideias, a gente vai se perdendo. Porque o evangelho ele nos traz para essa igreja local. Por isso que a palavra ali aos hebreus, naquele momento, era não abrir mão de cultuar, porque eles estavam morrendo, sendo perseguidos, não aguentando a perseguição. E a palavra veio para eles dizendo, não abra mão, não deixe de congregar. É aqui na igreja que você vai ser forte. Então nos preocupa a igreja de hoje, o cristianismo de hoje. Nos preocupa demais. Porque é muito fácil falar, difícil é ser. Então, é na igreja local, que a gente vê aqui nesse texto que lemos, que os irmãos eles tinham uma preocupação uns com os outros. Esse é o princípio da doação, o princípio do nosso dízimo, o princípio das nossas ofertas, o princípio da nossa ação social. Tá certo? Nós ficamos aqui com o princípio, nós não precisamos estar de casa em casa todos os dias, mas o que é estar de casa em casa? É preocupar-se um com os outros, é dar uma ligada, é mandar uma mensagem, é participar com alguma coisa, é ver como é que está o irmão, ajudar o pastor nesse sentido, porque às vezes o pastor tem outras, são N coisas do nosso trabalho, e às vezes passa, o pastor tem família tal que está assim e tal, então isso é igreja. Isso é igreja, isso é comunhão, isso é ter a igreja como sendo uma bênção, como sendo a igreja local. É só por meio da igreja local que a gente aprende isso. É só por meio da igreja local que a gente recebe essa bênção, né? A igreja local é muito importante, é nela que nós nos preocupamos uns com os outros. É na igreja local que nós relembramos a morte de Cristo. Olha que bênção. Jesus, quando foi ensinando ali, em Lucas 22, 19, ele diz, todas as vezes
que se reunirdes, que fizerem esse momento, fazei-o em memória de mim. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, 1 Coríntios, vai dizer a mesma coisa, porque isso eu aprendi do meu Pai, e é isso que eu vos tenho ensinado. Que quando vocês se reunirem, na celebração da ceia, peçam perdão uns aos outros, reconciliem-se consigo mesmo, façam um exame de si mesmo, e assim participe do pão. Você faz ceia sozinho na sua casa, é almoço, janta, etc. Mas não é essa ceia em memória de Jesus, não. Você que está só, você que acha que está, eu posso, em casa, está cheio. Por aí está cheio de pessoas que os escritores até estão dando o nome dos desengrejados. E estão dando um jeito de botar a culpa na igreja. Sabe por que a culpa é da igreja? Porque a igreja faz ou deve fazer o que Jesus manda fazer. Como você não quer fazer o que Jesus manda fazer, é claro que a igreja não está dentro do seu padrão. Mas Jesus disse, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice do Senhor, fazei em memória de mim. Então nós temos a igreja, o momento da igreja, como sendo o momento em que nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Porque ele morreu para nos dar vida e ressuscitou para nos dizer que é o nosso Senhor. E assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também, diz o Senhor. Então, uma palavra do coração do seu pastor para você. Busque a igreja, congregue. Preocupe-se com seus irmãos, ande junto, sejamos realmente uma família. É essa igreja que Jesus vem buscar. É essa igreja que Jesus vem buscar. Então vamos viver em comunhão, vamos viver como igreja local. Como você tem participado da sua igreja local. Maravilha se você tem feito tudo conforme a palavra de Deus. Se você não estiver dentro desse padrão, se você estiver deixando de congregar, congregando só quando dá, de vez em quando, repense, pense mais uma vez de que a igreja local foi criada para você ser abençoado. Por meio de que você compreenda que Jesus ama a igreja, que o Senhor está no meio dela, que a igreja local, é na igreja local que os crentes têm comunhão, na igreja local os crentes crescem e dão frutos, na igreja local um membro se preocupa com o outro, na igreja local relembra-se a morte e a ressurreição de Jesus. Ei, valorize a sua igreja local, que a graça do nosso Senhor Deus seja conosco e nos mantenha ligados, unidos a essa primeira igreja, quando teve naquele momento ali 3.000 pessoas batizadas, e ali começou ou inaugurou aquela mega igreja da qual fazemos parte até hoje, com base na igreja universal. Todos os crentes de todas as igrejas locais unidos são esses que Jesus vem buscar. A igreja local é muito importante. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor seja conosco. Pense, o nosso intuito aqui é te fazer pensar, para que as tuas decisões sejam decisões corretas diante de Deus. Que Ele te abençoe. Ele é o dono da igreja. Que o Senhor seja conosco em todo o tempo. Amém.